início do filme, vemos uma princesa sendo mantida refém em um palácio. Ao acordar, ela tenta sair deste quarto, mas não consegue, pois a porta estava trancada. Ela agora entende que está sendo mantida aqui como refém. Ela lembra que caiu depois de cheirar alguma coisa na hora. Mais tarde, 2 guardas entram no quarto da princesa mais tarde. Depois de vê-los, ela finge estar dormindo, mas ela estava realmente fingindo. Quando um dos guardas tenta se aproximar dela, a princesa acorda e ataca os guardas. Ela estava lutando com sucesso contra ele e batendo nele. Parece que ela é uma boa lutadora, ela sabe lutar bem. Por esta razão, ela luta sozinha com eles tão bem. Mais tarde, após espancá-los, ela os tranca e foge de lá. Mais tarde, ela sai de lá. Depois de chegar a outra sala, ela vê pela janela que Júlio, o príncipe de outra cidade, trancou toda a família da princesa. Os pais da princesa, o rei, a rainha e a irmã mais nova também estão incluídos. Mais tarde, testemunhamos a cena passada. Aqui, o casamento do príncipe Julius e esta princesa iria acontecer porque ele não era um bom homem. Então ela não queria se casar com ele, por isso ela foge de lá no dia do casamento. Então, Julius se sente tão mal. Então ele decidiu se vingar deles hoje. Ele precisa da princesa a qualquer custo, porque quer se tornar o rei desta cidade. E isso só é possível depois de casar com a princesa. Tornar-se rei para Júlio foi muito fácil, porque a princesa não tem irmãos. Mais tarde, um guarda com uma máscara de ferro no rosto entra no quarto da princesa. Depois de vê-lo, a princesa se esconde em uma banheira e prende a respiração na água. O guarda chega para verificar e, ao garantir que não há ninguém, começa a sair dali. Mais tarde, a princesa está saindo de lá enquanto ele vê. Enquanto isso, o guarda olha para ela e a leva sob custódia. Ela começa a lutar com o guarda por sua defesa. Mais tarde, a princesa e o guarda têm uma briga massiva. Nessa luta, a princesa derrota o guarda e o mata. Mais tarde, a princesa relembra uma memória passada de que seu pai, o rei, sempre desejou ter um filho. Mais tarde, vemos uma mulher do passado que foi professora e mestra da princesa. Ela ensinou tudo à princesa, incluindo esgrima, luta de autodefesa e várias outras habilidades. Nessa época, a irmã da princesa estava para nascer. Sua mãe informa ao professor que seu pai, o rei, não gosta que ela aprenda esgrima e luta, porque acredita que são atividades que devem ser deixadas para os homens e não para as mulheres. Enquanto pensa nas lembranças do passado, ela sai dali e chega a uma sala. Chegaram 2 guardas e ela os combateu. Ela lutou com bravura e após matá-los, ela saiu. Julius mais tarde envia um guarda sênior para verificar a princesa. Ele ordena que ele verifique se ela está preparada para o casamento ou não. O guarda sênior não vai procurar a princesa, mas envia um guarda que estava bastante saudável. O guarda saudável não quer subir, mas o guarda sênior o obriga a ir. Do outro lado, a princesa corria enquanto se escondia de todos. Depois de ver o guarda saudável, ela se pendura na janela do lado de fora. Mais tarde, o guarda segue em frente ao não encontrar a princesa. Mais tarde, a princesa, depois de voltar para a sala, sai de lá. Secretamente, a princesa leva a espada para debaixo da cama, depois de gozar. Depois de algum tempo, ela começa a se lembrar do passado. Ela se lembra de como seu professor lhe ensinou a esgrima. E ela deu esta espada para a princesa, porque estava muito feliz com ela. Após a escalada, o estado do guarda saudável piora e ele fica exausto. Quando a princesa sai de seu quarto, ela ouve algum som. Mais tarde, ela vê um buraco na sala ao perceber que Julius e Moira, sua amiga, estavam sozinhos na sala. Isso indica que o príncipe e seu amigo têm um relacionamento depois de perfurar a parede com sua espada quando a princesa estava prestes a matar Júlio. Os guardas do príncipe chegam ao seu quarto e informam que o rei o chamou. Ele então prossegue até o rei para ouvi-lo. De um caminho estreito na parede, a princesa vai para outra sala. Mais tarde, um guarda vestindo um traje poderoso ataca a princesa. Ela luta bravamente com ele. Enquanto isso, os dois se envolvem em uma grande batalha. Mais tarde, após queimar seu corpo, a princesa o joga pela janela. Julius estava parado onde ela jogou o guarda. Mais tarde, o guarda saudável chega e informa: encontrei a princesa em todos os lugares, mas não a encontrei. Ele fica muito zangado com seu guarda sênior depois de ouvir isso. Ele ordena que ele saia imediatamente daqui e vasculhe todo o palácio. Depois de dizer isso, ele vai de lá. Mais tarde, Moira começa a suspeitar dos guardas, que certamente há alguém que conhece todos os caminhos deste palácio. Como resultado, todos começam a zombar dela e a rir dela. Após seu insulto, Moira fica bastante esfarrapada. Por essa razão, ela ataca o guarda sênior com sua corrente. Ela o mata terrivelmente. Essa corrente tem 2 lâminas que podem ser controladas pelos dedos de Moira. Mais tarde, ela ordena que todos os guardas procurem o palácio.
A princesa, que também estava vendo tudo enquanto estava ali, foge de lá na tentativa de salvar sua vida, porque os guardas vinham revistar o palácio. Mais tarde, ela é cercada por vários guardas, mas não consegue parar. Ela mata muitos guardas para se proteger. Mais tarde, ela continua, mas logo muitos guardas vêm impedir seu caminho. Mais tarde, ela luta sozinha com todos os guardas, mas fica bastante ferida nessa luta. Mais tarde, ela derrama as pérolas de seu colar quebrado nos degraus. Como resultado, todos os guardas que a perseguem caem nos degraus. Mais tarde, ela foge de lá. Após passar adiante seus corpos, após capturar um guarda, com a ajuda da viúva, ele cai de pés compridos. A princesa lutou com o guarda lá, mas ela o matou no final e vai embora. Mais tarde, ela vê um longo pano pendurado na janela e pula para fora apressadamente e segura aquele pano. Ela começa a descer com sua ajuda. Ela desce um pouco e entra em uma sala com janela. Ela fica bastante ferida. Ela começa a se enfaixar tristemente. Vemos que seu pai estava se preparando para casar à força a princesa com Júlio. Ela diz ao pai: "Eu não gosto de Julius e não gosto de me casar com ele." Ela diz a ele que quer me tornar uma lutadora. O rei se irrita ao ouvir isso. Ele diz a ela para não esquecer que você é uma menina e isso não é bom para você aprender a lutar e a esgrima. Ouça uma coisa com cuidado. Vou arranjar seu casamento com Julius e ele se tornará o rei desta cidade. Apesar de você ser minha filha, não esperava que você me respondesse dessa maneira. Você é muito egoísta. A princesa fica muito chateada ao ouvir isso. No momento, enquanto ela está enfaixando-a, alguém de repente entra em seu quarto e ela fica bastante consciente ao ouvir o som dele e o ataca. Mais tarde, ela percebe que não é nenhum guarda, mas seu professor mestre. Ela se sente muito feliz em vê-la lá. Mais tarde, ela cai no chão após sofrer muitos ferimentos. Mais tarde, ela pergunta ao professor: "O que você está fazendo aqui?" Ela diz a ela que vem aqui para te encontrar. Mais tarde, ela a leva para a cama e começa a fazer um curativo em seus ferimentos. Mais tarde, a princesa pergunta à professora o que aconteceu e o que está acontecendo aqui. Ela perguntou isso ao professor porque não se lembra de nada. Mais tarde, ela conta a ela que uma noite Julius veio depois de pegar seus guardas para lutar e nos atacar, mas nosso povo não estava pronto para lutar com eles. Júlio é um homem cruel, não tem pena de ninguém, não tem piedade de ninguém. Ele estava matando qualquer um e oprimindo a todos impiedosamente. Ao ouvir isso, a princesa fica muito triste e se culpa por tudo isso. Depois de ver isso, sua professora diz a ela que não é hora de se culpar, mas sim de ser corajosa e salvar os outros. Mais tarde, ela diz à princesa que só há uma maneira de sair deste palácio e é por via navegável. Depois de sair de lá, eles se dirigem para a cozinha e veem que os guardas de Julius fizeram destruição por toda parte e estão oprimindo as pessoas. Mais tarde, 3 guardas capturam uma mulher e se comportam mal com ela. Depois de ver isso, eles vão lá secretamente e atacam os guardas. Eles dizem à mulher: "Há um caminho atrás e você pode correr." Mais tarde, eles lutam com o guarda um por um. Obviamente, eles eram muito corajosos, então estavam matando os guardas. Mais tarde, o último guarda sobrevivente chega para atacá-los, mas Mario chega lá em pouco tempo e o mata com sua corrente. Assim, o guarda não se aproxima da princesa e da professora. Mais tarde, ela luta com eles e a princesa e a professora lutam bravamente contra ela. Mais tarde, Moira envolve a princesa em sua corrente e a enforca. Mais tarde, a professora briga com Moira para salvar a princesa. Por ter sido sufocada, a princesa estava prestes a morrer, antes que a princesa pudesse morrer. Logo, a professora bate nela, ela a afasta e, como resultado, a princesa se liberta de suas correntes. Mais tarde, o professor acende o fogo ao redor dos 4 lados de Moira. Então, Moira não conseguiu detê-los e eles podem correr. Mais tarde, a professora pede à princesa que saia de lá sozinha, mas a princesa nega, porque não quer ir sem a professora. A professora tenta explicar para ela correr dali depois de concordar comigo. É necessário que você vá, porque tem que preservar sua família. Vou enfrentar a Moira depois de ficar aqui sozinha. Mais tarde, a princesa concorda e se prepara para partir daí. Ela sai daquele curso d'água. Ela chega à cadeia onde sua família estava presa. Mais tarde, a princesa vê que há 3 guardas de olho em sua família. Alguns deles bebiam vinho e outros jogavam. Mais tarde, a princesa vai até lá e começa a tomar uma taça de vinho. Depois de atacá-los, ela começa a matá-los. Mais tarde, ela luta com os guardas e chega à prisão, libertando sua família. Depois de vê-la lutando com os guardas, seu pai fica bastante chocado. Enquanto ela levava sua família após resgatá-los, muitos outros guardas chegam lá e após atacá-los os desmaia. Mais tarde, quando a princesa acorda, ela se vê amarrada na frente de Julius e sua família também estava com ela. Daqui a pouco, Moira também traz consigo a professora da princesa. Aqui, a princesa diz a Julius que penso em você dia e noite. Ela o informa: "Penso em várias maneiras de matá-lo e Júlio. Estou esperando o dia em que vou segurar seu coração pulsante em minhas mãos." Depois de ouvir isso, Júlio fica bastante irritado e diz: "Vou me casar com a filha mais nova da princesa, porque também me tornarei o rei depois de fazer isso." Mais tarde,
ele ordena que seus guardas matem a princesa. Depois de ouvir as palavras de Júlio, a princesa indica a professora, briga e desvia a atenção de todos. Depois de um tempo, a professora corre atrás de pegar a irmã mais nova da princesa. Mais tarde, o guarda joga a princesa pela janela, ela cai direto na água e desmaia depois de cair na água. Mais tarde, ela recobra os sentidos e lembra que tem que salvar sua família, e tem que lutar, e tem que salvar toda a cidade. Depois de lembrar de tudo isso, ela corta a corda de um pedaço de vidro da água. Depois de fazer isso, ela sai da água. Mais tarde, após acorrentar a família da princesa, Júlio os leva a uma igreja. Um grande número de pessoas já estava lá. Na verdade, ele veio aqui para se casar com a irmã mais nova da princesa e manda encontrar a irmã mais nova da princesa. Mais tarde, a princesa entra no palácio, onde um guarda estava prestes a atacá-la. Enquanto isso, vemos que a irmã da princesa está escondida sob uma estátua. Quando o guarda chega perto da estátua, ela o joga em cima de um guarda. Como resultado, ele morre em pouco tempo. Enquanto isso, sua professora chega e a princesa fica feliz em vê-la. Mais tarde, ela se arrepende de ter se casado com Julius para não viver até hoje. 3 deles vão de lá. Mais tarde, a princesa e a professora trazem a irmã mais nova ao local, onde muitas armas foram colocadas que são usadas na guerra. A princesa e a professora ficam prontas depois de vestir os trajes de guerra. Como a irmã da princesa gostava desses vestidos, ela fica pronta depois de usá-los. Mais tarde, eles vão atrás de pedir à irmã mais nova que fique lá. Enquanto isso, os guardas encontravam a irmã mais nova da princesa e, mais tarde, a princesa e a professora começaram a lutar contra eles. Ao ouvir a voz da princesa, Júlio fica chocado, pois acredita que ela morreu. Ele envia mais soldados para lutar com eles. Por outro lado, a irmã mais nova da princesa chega à igreja às escondidas. Ao chegar lá, liberta uma companheira da professora. Enquanto isso, Julius a vê e a leva para o casamento de seu pai. Depois de ver isso, a princesa fica bastante preocupada. Mas eles não conseguem parar. Eles estavam brigando com cada um dos guardas de uma maneira ótima. Depois de matar alguns guardas, o professor começa a entrar, mas Moira, junto com os guardas, fica parado para impedir o caminho. A professora briga com eles e enquanto isso chegam os companheiros da professora. Todos estavam brigando na igreja e a princesa também tenta entrar na igreja. Enquanto isso, Moira chega lá e para impedi-la, ela tenta assustar a princesa com sua corrente. Na igreja, Júlio ataca o rei. Ao ver isso, a professora o salva e começa a brigar com Júlio. Por outro lado, a princesa e Moira têm uma briga enorme. Às vezes Moira domina a princesa e outras vezes a princesa domina Moira. Mais tarde, a princesa envolve Moira em sua corrente e a pendura ali. Após fazer isso, ela puxa a corrente e, ao ser sufocada, Moira morre. Depois de matá-la, a princesa entra e vê que Julius atacou sua professora. Ela está bastante ferida e, ao ver isso, a princesa fica muito triste. Ela começa a chorar porque pensa que sua professora, que caiu e se machucou, pode ter falecido. Daqui a pouco chega a companheira da professora e a leva. Agora, apenas a princesa e Júlio permanecem na igreja. Mais tarde, começa uma briga entre eles. Júlio ataca as feridas da princesa e ela fica mais ferida. Ela sente muita dor e não consegue mais lutar. Mais tarde, eles saem da igreja antes de todos. A princesa estava sentada de joelhos diante de Júlio, e Júlio manteve a espada no pescoço dela. Ele estava dizendo a todos que eu sou seu novo rei. Enquanto isso, a princesa relembra as palavras de sua professora, que sempre lhe diz: tenha paciência durante a luta e mantenha o foco apenas na luta. Agora ela age da mesma forma, pois Júlio desvia sua atenção após ver a princesa quieta. Ela imediatamente tira a espada de sua mão e o decapita em um único ataque, porque Júlio usou uma coroa de rei, que também cai depois que sua cabeça cai. Depois de pegar a coroa, ela vai até seu pai, o rei. Depois de colocar sua coroa, diz a todos que, a partir de agora, o novo rei deste lugar será minha filha, a princesa. Ao ouvir isso, todos ficam felizes. Mais tarde, quando a princesa vê sua professora viva, ela fica surpresa e feliz também. É por isso que ela a abraça depois de se aproximar dela. Enquanto isso, o guarda saudável chega lá e fica feliz ao ver a princesa. Ele diz: "Ó princesa, você está aqui. Graças a Deus você foi encontrada. Eu te encontrei em todos os lugares." Foi uma cena bastante engraçada e todos começaram a rir. O filme termina com essa felicidade. Obrigado.